Como que é cuidar de uma pessoa que não nasceu de novo? Rapaz... Complicado, né? Rapaz, é que é assim, ó. O Salmo 100, ele vai dizer o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, o texto diz, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então está falando de ovelha. Para ser ovelha tem que nascer de novo. Agora, entendo eu que uma pessoa que não nasceu de novo, aí já não é ovelha. Entendi. Mas o senhor não pode tirar essa pessoa da igreja. A igreja é pública. Mas e aí, como é que faz agora? Então, mas aí tem aquela questão. Ontem mesmo, é até engraçado, ontem eu estava conversando, quando acabou o culto, conversando com um irmão lá da congregação, o pastor Anderson, a respeito de gente, né? Eu até costumo pegar uma frase do pastor Rubem Espinha, que é o pastor nosso setorial aqui do setor. Ele costuma dizer assim: gente não é gente, porque se gente fosse gente, não faria a coisa que gente faz. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Mas, irmão, olha só. Dentro da igreja, nós temos todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Então, é inevitável. Todo tipo de gente. E há pessoas que, apesar de professarem serem cristãs, não demonstram isso com as suas obras, com as suas atitudes. Lamentavelmente, é verdade. Por quê? Porque a igreja, ela é uma comunidade de pessoas imperfeitas, que estamos ali trilhando o caminho da santidade. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Você fala, processo de santificação. Isso, né? fala assim, mas irmão, e você é perfeito? Eu falei, não, eu não sou perfeito. Eu não sou a mesma pessoa de antes. Né? Mas eu também ainda não sou quem eu quero ser. Então, por isso que eu estou nesse processo de santificação. O próprio apóstolo Paulo mesmo também fala isso, em Filipenses, no capítulo 3. Ele falou, uma coisa faço, ele fala quem ele era. Começa o capítulo 3 de Filipenses falando quem ele era, judeu, fariseu e tal, e depois ele fala, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele ainda estava avançando, ainda estava prosseguindo. E dentro da congregação hoje, lamentavelmente, existem pessoas que professam serem cristãs, mas não demonstram isso com as suas obras. Não nasceu de novo. E aí a gente pensa, nasceu de novo? Porque a Bíblia diz assim que você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E aí fica difícil, viu, abençoado? Aproveitando esse gancho, né, porque tem muita gente que fica apresentando desculpa aí. Muita gente que apresenta desculpa. Eu não vou congregar na igreja A, não vou congregar na igreja B, não vou congregar na igreja C, porque o povo lá... Aí eu pergunto, qual igreja do Novo Testamento que não teve problema? É verdade. Todas tiveram problemas. Eu não vejo uma que não teve problema. A gente costuma falar isso lá na congregação. O pessoal em Roma, pega só um exemplo, hein? Alguns exemplos. Lá em Romanos, você tem problema, que Paulo fala, o amor seja não fingido. Então, já está dando uma advertência. Ele fala que tinha problemas de irmãos que comia carne e outros que comia legume. Aí não tinha tolerância. Falando da liberdade cristã. Vamos para Coríntios. Coríntios você tem pessoas que Paulo fala assim, no capítulo 3, eu não posso chamar vocês de espirituais, mas de carnais. Porque tem divisão, partidarismo, facções no meio de vocês. É verdade. Porque dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, falou, ninguém aqui é nada. Cristo Jesus é tudo e em todos. Eu não sou nada. É Deus que dá o crescimento. É verdade. E aí você vai para o capítulo 5, você vê um rapaz lá que tinha relação sexual com a madrasta. É verdade. No capítulo 6, você vê gente que colocava o seu corpo para prostituição. No capítulo 7 de 1 Coríntios, você vê pessoas com problema de casamento. Paulo dá o conselho ali a respeito de casamento, fala do solteiro, da viúva, né? Aí você vê no capítulo 8, 9 e 10, você vê a respeito da liberdade cristã, problema de liberdade cristã. Você entra no capítulo 13, 12, 11, tem problema na ceia.
Porque a gente costuma ler ali 1 Coríntios 11, mas não lê, a gente começa a ler a partir do 23. Lê os versículos anteriores que diz lá, fala assim, ó, nisto que vou dizer, não vos louvo. Paulo fala claramente isso. Advertência. Está advertindo. Ué, vocês não sabem nem cear. Olha, problema de ceia. No capítulo 13, ele fala, ó, tem que ter amor. Aí quando vai no 14, problema nos dons espirituais. 15, tinha gente que não acreditava na ressurreição. Irmão, Coríntios era a igreja atribulada, hein? E tinha dons. Exatamente. Você vai para Gálatas, tem problema lá dos judaizantes. Filipenses tinha problema. Colossenses, os gnósticos. Tessalonicenses, tinha gente que não gostava de trabalhar lá nos Tessalonicenses. Não, Jesus está vindo. Jesus está vindo, vamos trabalhar mais não. Viver pela fé. Então, você pega as 7 igrejas da Ásia, todas tinham problema. Todas. Aí as pessoas hoje falam assim, não, mas eu não vou porque tem problema. Fala, onde não tem? Exatamente. O problema não são as pessoas, às vezes o problema sou eu. Que vê os problemas das pessoas. De que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. Então, às vezes eu tenho que parar, olhar para mim e falar, peraí, o que eu preciso mudar? É verdade.